Bom dia, graça e paz a todos. Desde já eu quero aqui desejar um dia de muita paz, de muita luz, né? Que a nossa mente e o nosso coração esteja aberto nessa manhã, para que nós possamos ouvir a voz de Deus, para que nós possamos ouvir aquilo que o Espírito Santo tem a transmitir aos nossos corações. Por isso, nessa manhã, abra o teu coração, né? Nós estamos gravando aqui uma série de vídeos, né? Entendendo nós que somos membro de um corpo, cuja Cristo é essa cabeça. E aí, quando eu digo isso, estou falando da igreja do Senhor, essa noiva, né, adornada, que está sendo preparada, né, para um casamento, aquilo que a Bíblia chama de bodas do Cordeiro. E como nós somos parte desse corpo, né, e aí nós colocamos, né, como essa parte que é mais, vamos supor, mais assistida, né? Nós temos no Brasil uma igreja, né, em que, entre aspas, ela tem muita dificuldade, mas a dificuldade está no próprio entendimento das pessoas, né? Nós temos sim uma grande divisão, denominação A, denominação B, tem um sistema, né, denominacional implantado, que isso traz muita divisão entre as igrejas, de maneira que uma igreja não se acha irmã da outra igreja, ou seja, aquelas pessoas elas não se comungam, embora tenham o mesmo Deus, a mesma fé, mas por questões teológicas elas não se unem em um único propósito, né? Mas existe, isso nós estamos falando de organização. E o meu vídeo ele fala exatamente sobre o organismo, que é o corpo místico de Cristo, que está por todo lado, está semeada em toda a terra. E em alguns lugares, irmãos, nós sabemos que há dificuldade de a igreja progredir, de a igreja ela crescer, né? Porque a semente ela não é que ela não encontrou um terreno fértil, né? Ela encontrou, mas ela tem dificuldade, né, de colher frutos, né? Nós falamos uma série de países africanos e hoje eu me deparei com um país chamado país de Chad. Não sei se a pronúncia está correta, né? Um país que tem população, isso é um dado mais antigo, em 2010. Eu creio que essa população hoje é um pouco maior. Chad tem 11 milhões e meio de habitantes. A capital é N'Djamena, tem 829 mil pessoas. A população cristãos aqui nessa época era 4,4 milhões. Mas os cristãos evangélicos, eles tinham 1,2 milhões, né? E a religião que mais se cresce é uma religião que nós já falamos aqui, que é o Islã, né? É uma religião que mais cresce no mundo, já tem aproximado aí 2,2 bilhões de adeptos e ela está crescendo em todo o mundo. E aí nós sabemos já que o Islã ela radicaliza totalmente o cristão. Então, se nós temos uma igreja plantada num país extremamente pobre, né? Aqui, por esta pesquisa, Chad é o país em que mais tem as portas fechadas ao cristianismo, né? Onde é um país em que o cristianismo ele é muito realmente perseguido. Então, nós como igreja do Senhor precisamos colocar Chad em oração, pedindo para que essa igreja ela tenha sustentação, ela tenha poder, que as trevas elas não venham interromper ou bloquear, né, essa caminhada da igreja, essa progressão da igreja. Então nós como cristãos hoje no Brasil, em todas as nações, que aonde esse vídeo chegar, ore por Chad, ore de Deus, ore por toda a nação da África, né? É lógico que nós vamos falar no decorrer desse aqui, de todos esses vídeos o qual nós estamos fazendo por todas as nações, né? O estudo desse livro ele vai de encontro praticamente todas as nações. E eles dão dados, os dados são bem antigos, bem atrasados,
Mas eu creio, irmãos, que ainda há essa dificuldade, né? Por exemplo, os dados. O que a política de Chad, por exemplo, é uma história de violência, né? Prejudicado pela falta de chuva, né? A economia não tem chuva porque o que eles mais têm, a produção, a economia dele, 80% daquilo que eles produzem é agricultura e pecuária, que são produtos que precisam muito da chuva, que precisam muito de chuva para que venha produzir bastante, né? Por exemplo, o gado precisa de pasto, o plantio precisa de chuva. Então tudo isso ainda é prejudicado pela falta de chuva. Então ore para que Deus mande chuva para esse povo, para os irmãos de Chad. Ore para que Deus derrame bênçãos, né? Às vezes nós temos tudo, mas nós como igreja do Senhor precisamos orar para que os nossos irmãos também tenham, né? E essa é a economia. A política é uma história de violência, golpes e atividades rebeldes desde a sua independência da França, que ocorreu em 1960. Então, fora a economia, a política também ela é feita de violência, golpes, né? Nós tivemos golpes aqui no Brasil, nós sabemos o como é difícil, né? O golpe é rasgar uma, né, Constituição, alguém usurpar, roubar o poder, né? Coisa que não é legal para ninguém, em nenhum país, né? Isso funcionou muito bem. Essa que é a realidade. Então Chad precisa quê? De um governo estável, de um governo que se solidifique, que tenha projetos e planos para aquela nação. Não um governo que construa, por exemplo, um plano de governo e no meio desse plano de governo alguém vem e roube, né? E aquele plano fica no meio do caminho. Alguém roube, no caso, o poder. Então oremos para que tenham políticos, tenham governos estáveis em Chad. E fortalecer a igreja de Chad em oração, né? Eles têm muitas dificuldades, né? Eu vi um dado muito interessante aqui, né? Principalmente a questão, né, da tradução da Bíblia. Falta muitos obreiros, muitos missionários. Eu disse que eles têm dificuldade de ter o cristianismo sendo pregado em todos os lugares, né? Então isso dificulta a entrada de missionários, né, sobre essa região de Chad, um país fechado que persegue cristão. Então vamos orar em nome de Jesus para que tudo isso caia por terra, que as barreiras, né, que a obra maligna de empecilhos de Satanás caia por terra e que o Evangelho se solidifique, né? Nós já falamos que o Evangelho de Cristo é poder de transformação, né? Poder de transformar nações, né? Nações podem ser transformadas pelo Evangelho, as novas do Senhor Jesus Cristo. Oramos também para que os muçulmanos, os islamistas, o islamismo, essas pessoas que são radicais aos cristãos, a Cristo, eles se quebrantem, que o Evangelho possa os alcançá-los também, como já alcançou. Nós já temos aí no YouTube vários testemunhos de muçulmanos que hoje são cristãos. Nós sabemos que o Evangelho é poderoso, né? Todo o poder está nas mãos do Senhor. Por isso, irmãos, eu quero falar para você, pregue o Evangelho. Ah, mas fulano não quer, fulano não tem jeito. Você só precisa pregar o Evangelho. Você só precisa falar quem é Jesus, tá? Hoje eu estou aqui, né, por infinita misericórdia de Jesus, né? Alguém um dia pregou o Evangelho a mim. Alguém um dia falou de Jesus para mim. Eu também não era um cristão, né? Eu também não era alguém que estava, que frequentava, que estava no reino de Cristo. Por isso que, da mesma maneira que eu fui alcançado, eu oro para que outras pessoas também sejam alcançadas,
né? Essa vida que ela tem um curso, ela tem um tempo, né? E nós sabemos que a morte para o cristão é uma passagem da vida para a eternidade. E a pessoa que não estiver em Cristo, que elas não tiver entregado a sua vida plenamente a Cristo, terá recebido-o como o único e suficiente Salvador da sua vida, essa pessoa ela vai entrar na eternidade, mas uma eternidade que nós sabemos para onde ela vai, né? Ontem a gente percebe, com tudo que se acontece no mundo, que o mundo se organiza geopoliticamente para receber o anticristo. Quando a política se organiza, irmãos, elas trabalham no intuito de receber aquele que será o rei, o maior líder das nações, que a Bíblia dá, por exemplo, o adjetivo do homem iníquo, né? E a igreja, irmãos, elas têm que estar preparada, trabalhando para receber o Cristo. Por isso que nós precisamos sair dos nossos lares. Nós temos hoje a comunicação, né? Coisas que os apóstolos não tiveram. Hoje eu mando a mensagem, imediatamente ela tem um endereço, ela chega nos lares, ela é muito rápida, né? Através da comunicação que nós temos, da tecnologia, né? Então são um mecanismo de nós semearmos a boa semente, de nós semearmos a semente do Evangelho. E todos nós somos semeadores de Cristo. Todos nós somos semeadores do Evangelho. Todos nós somos intercedores do Reino. Todos nós, como cristãos e salvos, precisam testemunhar isso às demais pessoas. Amém? Então aqui, Chad é uma nação do continente africano e que precisa da oração, sua oração, a oração minha e a oração da igreja, corpo de Cristo, né? Há muitas pessoas naquela nação que precisa ser salva, né? Que precisa ter uma Bíblia traduzida no seu dialeto, para que fique mais fácil o entendimento das pessoas. Imagina você, né, que hoje tem a Bíblia fácil, né, num idioma seu, de uma linguagem bem fácil de entendimento. Imagina se você tivesse na sua mão uma Bíblia traduzida em alemão, como foi traduzida por Lutero, Martim Lutero. Como é que você ia entender? Será que você ia comprar, por exemplo, um dicionário em alemão para você entender a Bíblia? Né? Então nós temos essa facilidade. Por isso que eu conclamo a igreja, aqueles que entenderam o Evangelho, aqueles que entendem ou que querem entender o Evangelho, que sabem que é parte fundamental do corpo, a interceder, né, pelos nossos irmãos. Porque um dia, irmãos, nós vamos estar em corpo de glória, no mesmo lugar, né? Naquele dia o Senhor irá nos recepcioná-lo, dizendo: bem-vindo, bendito de meu Pai, às moradas celestiais. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá. Agora eu já vou deixar um pouquinho Chad de lado e entrar no Evangelho. Lá em João capítulo 14. Olha só o que diz a palavra do Senhor: não se turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Jesus está dizendo isso. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar lugar